Meus amigos, a graça e a paz, que Deus abençoe a todos. Estava com saudade de vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou sem barba. Não é nenhum voto, tá? Eu simplesmente fui tentar ajeitar minha barba e acabou bagunçando tudo. Isso é o que dá você ter a mão fechada para pagar um barbeador para fazer a sua barba. Próxima vez eu não cometerei esse mesmo erro. Eu quero comentar um texto de João capítulo de número 4. Eu não tenho nada ainda programado em mente para falar, portanto eu serei um pouco natural no sentido de buscar ler algum texto, porque a ideia me veio à mente agora a partir de um assunto que eu tive conversando com um dos meus seguidores no WhatsApp. Eu lhe aconselho a pegar o meu número que está na descrição do canal. Você troca ideias comigo, compartilha experiência, comenta um texto bíblico, que aí surge uma inspiração para eu gravar conteúdos como esse e ajudar mais pessoas que estejam passando pela mesma situação de dúvidas, de busca pela aprendizagem, pelo conhecimento. João capítulo de número 4, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 1, pois eu não lembro qual é o texto em específico que eu mencionei. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, abre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha parênteses, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta que os estudiosos dizem que era quase 6 horas da tarde. Ou seja, era quase ao meio-dia, corrigindo, não era 6 horas da tarde, era quase ao meio-dia. Que o horário de buscar água, segundo alguns historiadores, era pela manhã, que pegava água ali mais limpa, passava a noite o poço enchendo, e quando era ao meio-dia já não havia quase mais água limpa por causa dos baldes que ia jogando lá dentro, bagunçava a água e a água ficava barrenta, misturada com terra. Então, meio-dia não era horário de pegar a água. Porque a mulher foi esse horário? Porque não tinha ninguém na fonte. Então, só estava Jesus e a mulher. Por isso que o texto especifica que Jesus e a mulher estavam a sós, nem os discípulos estavam presentes, ok? Perdão aí mencionar que foi 6 horas, foi ao meio-dia, a hora sexta. Deixa eu ver onde é que eu parei. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos queriam ir da cidade comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho, não estava com os seus discípulos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou seja, havia uma guerra religiosa entre os judeus e os samaritanos, briga religiosa, e isso fez uma divisão entre esses dois povos, e um não falava com o outro, e era uma briga incrível, a ponto da mulher ficar sem entender o porquê Jesus, sendo judeu, pediu água a ela. Primeiro, que era uma mulher, segundo, que era uma samaritana. Vamos lá. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, se conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está falando dele mesmo. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água, esta material, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água espiritual que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Lembrando que a palavra é água. Tem um texto nos Salmos, como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Purificar fala de lavagem, fala de limpar, purificação. Como purificará? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus, além de ser água, ela é mel, ela é martelo, ela é pão. Então Jesus estava falando das palavras de vida eterna que essa mulher precisava ouvir e aprender sobre as coisas espirituais para obter a vida eterna. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Ela estava pensando que era água material, que a intenção dela era beber desta água e não voltar mais ao poço, debaixo do sol quente, carregar peso. Ela não queria mais isso, mas Jesus estava falando da água espiritual. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Olha que incrível, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. É só sobre esse texto aqui que eu gostaria de mencionar com vocês. Vou fazer menção de mais 2 textos para ligar o comentário que eu iria fazer aqui. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque revelou a vida dela. Bom, a pergunta que eu gostaria de responder aqui é: por que Jesus mencionou que esta mulher teve 5 maridos? Se essa mulher é uma prostituta e se relacionava com vários homens, como dizem por aí, Jesus poderia mencionar: você teve 5 casos, 5 homens, 5 encontros, e agora esse que você tem, o 6º, também não é o seu marido. Mas Jesus deixa claro: você teve 5 maridos, foi casada legalmente, agora esse, ele não é o teu marido, é marido de outra mulher. Então Jesus falou o presente desta mulher. Jesus falou a vida atual que ela estava vivendo. Por que 5 maridos? Bom, nessa época revigorava a famosa lei do levirato, ou seja, a moça casava com um rapaz, e se esse rapaz viesse a óbito, não deixando filhos, essa mulher estava livre para casar, porém com o irmão deste rapaz. E assim ela ia casando e casando, se caso esses irmãos não deixassem filhos. Essa era a lei do levirato. Essa mulher passou por esta situação, casou com alguns homens, todos eles irmãos, não deixou filhos. Então, talvez frustrada, decepcionada com essa ideia de casamento, ela começou a se relacionar com outro homem. Não sei se já não havia irmãos para ela casar, não sei se ela desistiu de continuar naquela família, mas fato é que esse 6º não era marido. Onde é que a Bíblia menciona sobre a lei do levirato? Eu acredito que seja em Lucas 12 ou é Marcos capítulo 12. Eu vou pesquisar aqui. Lucas 12, não, é Marcos capítulo 12. Vamos lá, Marcos capítulo de número 12. Pronto. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 18. Aqui fala sobre a ressurreição. Os saduceus que não acreditam na ressurreição, eles estavam com uma interrogação sobre a lei de Moisés.
levou até Jesus. Depois você leia o texto. E a interrogação a Jesus sobre a lei de Moisés era o seguinte: olha, Moisés falou que o homem que morresse, não deixando filhos com a mulher estava livre para casar com seu irmão, a lei do levirato. Casou-se com 5, me parece que é 7, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para não cometer nenhum equívoco. E tomaram 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Ou seja, o saduceu está falando aqui de uma moça, não sei se é verídico, é só uma invenção na cabeça deles, dessa ideia para levar Jesus, mas vamos supor que seja alguém real. Vamos supor que uma mulher casou com 7 homens. E aí, todos eles morreram, não deixando filhos, e essa mulher também morreu. Aí a pergunta dos saduceus é o seguinte: na ressurreição, esta mulher vai casar com quem na eternidade? Essa mulher vai viver com quem? Visto que na terra teve 7 maridos. E lá na eternidade, com quem essa mulher vai se relacionar? De quem ela vai ser esposa? Aí Jesus responde aquela famosa passagem bíblica: com ninguém, porque nos céus não se casam, nem dão-se em casamento, pois serão como os anjos de Deus. Ou seja, lá ninguém vai se relacionar com ninguém sexualmente falando, não vai ter homem e mulher juntos no sentido de casados, serão como os anjos de Deus. Aí Jesus menciona que lá essa ideia de casamento não vai existir. Casamento é coisa aqui da terra, é coisa aqui nossa, é criação humana, de casar, se relacionar. Óbvio que Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo de número 2 ou 3, Deus criou o homem e a mulher e deixou os dois juntos para serem uma só carne. Mas a ideia de casamento, como os saduceus estão falando aqui, Jesus disse que lá no céu não vai existir. Então, está explicado. Esse texto de João capítulo de número 4 se refere a moça teve 5 maridos e o 6º não era marido. Ela casou legalmente. Então Jesus aqui está falando que essa mulher precisava consertar o atual da vida dela. Os 5 maridos que ela teve, não tem nenhum problema. Ela separou, casou de novo, não sei se não deixou filhos, o texto não deixa claro isso, se não deixou filhos, se os irmãos morreram, mas esse atual não era marido e Jesus precisava mudar a vida daquela mulher. O final da história você já sabe. Essa mulher se tornou uma discípula de Jesus, se tornou uma missionária e foi pregar em Samaria, falando com muito entusiasmo que conheceu Jesus e que ele é um profeta, ou o maior dos profetas. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Deixa aqui no comentário a sua sugestão, o que é que você acha desse texto. Comenta algo que eu ainda não sei, para que eu aprenda junto com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, se inscreve no canal, deixa o like e sempre fica aqui para nos acompanhar, que tem coisa boa de Deus vindo para a sua vida. Muito obrigado.